Graça e paz de Cristo, irmãos. Amém. Graça de Cristo. Vamos dar início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos ficar de pé para louvarmos juntos ao Senhor com o hino de número 2, que tem como título Referência. Bendizer o teu nome, prestar um culto, Senhor, de gratidão ao Senhor. Que cada momento deste culto dirigido a Ti seja somente para Ti, Senhor. Seja nos louvores, nas orações, Senhor, e também quando recebemos de Ti a Tua palavra. Que nós sejamos com o coração quebrantado, sempre contrito diante do Senhor. Assim nós te pedimos e agradecemos que o Senhor continue conosco em cada momento deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versículo de 1 a 12. Vai ser uma leitura alternada, então eu vou começar lendo os ímpares e os irmãos leiam os versículos pares. Lucas 24, de 1 a 12. Diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Ele, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e achando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Cantemos juntos o hino de número 54, a chegada do Messias.
lendo juntos esses versículos que estão, conforme estão no boletim, também na projeção, que estão em Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, versículo 8, e também a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Leamos todos juntos. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém. Poder sentar, estejamos em oração silenciosa, apresentando nossas vidas ao Senhor, estando contritos e confessando também nossos pecados diante dele, e após isso, esse breve momento de silêncio, o pastor a Fabiana irá fazer essa oração de confissão ao nosso Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças te damos porque podemos estar na tua presença para te adorar, te bendizer, te glorificar, te exaltar. Mas depois que fazemos isso, Senhor, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos, ó Pai, que tu és santo, que tu és justo, e aí, ó Pai, percebemos que em nós há pecado. Muitas vezes, pecados, ó Deus, que precisamos confessar ao Senhor, pedir o teu perdão, a tua restauração, a tua transformação, para que possamos seguir em santidade. Possamos seguir, ó Pai, de acordo com o teu poder, o teu Santo Espírito, porque não temos condições de te adorar sem antes perceber a nossa fraqueza, as nossas debilidades, mas também de te agradecer pelo sacrifício de Jesus, que foi suficiente para nos perdoar os pecados e para nos colocar na posição de filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, que cada um de nós possamos sentir a liberdade do teu Santo Espírito para, diante do Senhor, confessar os nossos pecados, as nossas falhas, que muitas vezes por pensamentos, por gestos, palavras, por promoções, muitas vezes, ó Deus, nós temos feito o que é mal perante o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e apruma os nossos passos para melhor servir ao Senhor, para melhor nos relacionar com os nossos familiares e também com o nosso próximo, e poder, Senhor, deixar resplandecer em nós a glória do teu nome, para que as pessoas vejam em nós o varão perfeito, para o louvor da tua glória, possa ver em nós a imagem daquele que a tudo conquistou na cruz, aquele, ó Pai, que levou os nossos pecados, se fez maldito na cruz por nós. Nós te glorificamos por tudo isso e te agradecemos pelo teu perdão. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é conosco para nos conduzir. E glórias ao teu nome, que o Senhor não nos abandona, porque senão estaremos perdidos por toda a fúria e ira de Satanás contra nós e por toda obra da carne que é maligna, e que louvamos por toda a proteção, Senhor, todo o amor que o Senhor tem tido por nós. É em nome de Jesus que nós te oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a paz, igreja. Amém. Vamos estar lendo o Salmo 100 para esse momento, iniciando o momento do louvor. Salmo de ações de graça. Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras,
Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hino de louvor. Rendei graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. A sua fidelidade. Vou pedir a nossa irmã Carminha que nos dirija nesse momento de louvor. Graças a Deus, irmãos, amém. O hino que vamos louvar é o derramar. Vou pedir aos irmãos que se coloquem para louvarmos ao nosso Deus.
Irmãos, graça e paz. É uma alegria poder estar de volta, agradecer ao nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós, glorificar o seu nome, porque Deus ele tem um cuidado muito especial por cada um de nós. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 9. Desde já, deixar o meu abraço ao reverendo, né? Está convalescendo, como dizia o pastor Nizam, está se recuperando um pós-cirúrgico. Que Deus abençoe ricamente, né? Junto com toda a família pastoral envolvida na obra do Senhor. Isso é muito bom. E é muito bom também rever os irmãos. Estive aqui na quinta-feira, no culto de doutrina, estamos estudando, né? Tanto comigo como pastor, a primeira epístola de João. Uma maravilha poder estudar a palavra do Senhor. Eu quero que após nós lermos essa palavra, nós vamos tentar utilizar outros textos na epístola de Gálatas. Eu gostaria que você pudesse estar com a sua Bíblia marcada na epístola para nós acompanharmos alguns versículos. Vamos fazer a leitura alternada em reverência à palavra do Senhor. Vamos colocar em pé e vamos fazer uma leitura alternada. Gálatas capítulo 4, do verso 4 ao verso 9.
Diz assim a palavra do Senhor: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. E só porque já não é necessário, porém, ser filho também é outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que, por natureza, não são. Mas agora conheceis a Deus, ou sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos elementos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizados. Olhemos ao Senhor. Santo Deus, mais uma vez nós clamamos o teu nome, Senhor, porque nós somos a tua igreja, somos os teus filhos, teus herdeiros. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Cada um de nós, ó Pai Santo, como nessa manhã, aqui também foi falado pelo pastor Fábio, Luciano, que nós somos sacerdotes, no sentido de que temos como chegar até a tua presença por meio do sangue de Jesus, no sacerdócio real. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor usou de forma tão grandiosa o teu poder revelado a nós, e rasgou o véu, e a tua glória, Senhor, tem se manifestado antes da fundação do mundo, como Paulo diz em tua palavra. Tudo isso, Senhor, por amor a nós, que caímos a partir dos nossos primeiros pais, que pecamos, que erramos, mas o Senhor não nos abandonou. O Senhor está conosco todo momento, cuidando de nós, para lutarmos o bom combate aqui na terra, até o dia quando nós estivermos nos céus com o Senhor para gozar a vida eterna. Ó Deus, que a tua igreja possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e que a tua igreja, no poder do teu Santo Espírito, Senhor, possa se doar à tua obra, que possa, Senhor, ser valente na tua obra, porque nós estamos precisando, Senhor. Nós vivemos dias maus, vivemos, ó Pai, no mundo que jaz do maligno. Vivemos num mundo, Senhor, que a maioria das pessoas não te conhece. Muitas religiões o tempo todo forçando para que as pessoas possam viver para esses deuses fracos, esses deuses, ó Senhor, que não são deuses. Tu és o verdadeiro Deus, e que nós, a tua igreja, possamos, através da nossa vida, do nosso testemunho e da palavra pregada, Senhor, anunciar para o mundo Jesus, porque a tua palavra, Deus amado, não volta vazia, e ela cumpre o teu propósito. Ó Deus, desafia cada um de nós, ó Senhor, trabalha no nosso homem interior, trabalha, Senhor, para que nós possamos ter uma consciência plena da nossa vocação, do poder do Senhor em nós. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como teu povo santo, teus filhos, teus herdeiros. Somos, ó Deus, tão premiados por Ti, somos tão amados por Ti. Não podemos, Senhor, vivermos como se tivéssemos um piloto automático, como se as coisas que estão acontecendo no mundo não viessem para mover o nosso espírito, ó Pai, no sentido e na direção de que a Tua palavra precisa ser vivida e transmitida, que o Teu amor precisa ser propagado, porque o amor do mundo é o amor para a morte, porque o amor do mundo, Senhor, é um amor falho, um amor da carne, mas o Teu amor é o amor do Espírito. Ó Deus, fala conosco, opera em nós, faz com que a Tua igreja, Senhor, possa ser sacudida por Ti, porque ela é Tua, Senhor, Tu a amas, Tu é quem cuida, que trata. Ajuda, Senhor, porque há enfermidades, há lutas, há dores, há provas, há muitas dificuldades que enfrentamos nos nossos dia a dia, mas Tu, Senhor, és conosco e nos ajuda a superarmos tudo isso e ainda sermos valentes, Senhor, como os Teus servos do passado, homens e mulheres que deram testemunho da Tua glória, que enfrentaram lutas tremendas, mas o Teu nome, Senhor, era a bandeira levantada em primeiro lugar, para que os povos temessem a Ti.
Abençoa, Senhor, porque nessa igreja e na igreja que está nos ouvindo de forma online, ela é a igreja do Senhor, com o poder do Senhor, para a glória do Teu nome. E é em nome de Jesus que eu te agradeço por estar aqui nessa noite, nesse culto, para trazer essa mensagem ao coração da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, poder sentar. Nós estamos vivendo um período que esse período é chamado de Advento. Ele é o período onde Jesus foi anunciado que viria. Ele é um período onde a esperança de Israel ela recobrou várias vezes. Nós vamos mostrar alguns momentos desse período do Advento. Nós não vamos adentrar na mensagem do Velho Testamento ali mais profundamente, mas cada uma daquelas mensagens daquele período trazia lutas, trazia situações difíceis, mas os homens de Deus, o povo do Senhor, remanescente, encontrava força, porque o Senhor trazia a promessa, o Senhor trazia a esperança que Jesus viria. Mas antes de entrar propriamente no tema e nos assuntos tratados, nós queremos lembrar o que Napoleão ele falou certa vez sobre Jesus. Ele disse assim, abre aspas: Jesus Cristo foi mais que um homem. Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos grandes impérios, porém de que dependiam as criações de nossos reinos. E ele enfatiza da força, por serem homens, líderes que tinham exércitos, e seus exércitos grandes conseguiam vencer muitos outros exércitos. Mas ele fala assim de Jesus: só Jesus fundou seu império sobre o amor, e até o dia de hoje milhões morreram por ele. Tudo quanto vejo em Cristo me assombra e me maravilha sua religião, a revelação de uma inteligência que certamente não é de um homem. Confessou a divindade de Jesus. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta: como nós estamos discernindo Jesus? Muitos, como Napoleão, discerniram Jesus em parte daquilo que Jesus é. Então ele estava dizendo: olha, nós somos grandes homens, tivemos grandes conquistas, mas nossas conquistas foram pela força. É uma conquista que fica aqui na terra, é uma conquista que não tem peso de glória. Mas ele fala que Jesus sim, Jesus não é apenas um homem, ele é aquele que conquistou o império, e o seu império é conquistado pelo amor, porque ele mesmo se entregou na cruz por nós. Irmãos, quando Paulo escreveu a epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu com alguns propósitos muito específicos. O apóstolo Paulo tinha passado por aquela região e ele tinha pregado o Evangelho. E os Gálatas, eles receberam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, receberam o Evangelho com gratidão. Eles ficaram felizes porque a palavra do Senhor alcançou as suas vidas. Mas só que o apóstolo Paulo precisou, nos anos de 55 a 57, escrever uma epístola para tratar dos assuntos que agora estavam entrando na igreja. Aqueles Gálatas que antes tinham sido tão abençoados e que creram no Senhor e que estavam tão felizes por estar vivendo para Jesus, vivendo uma vida espiritual sadia, agora tinham pessoas se infiltrando dentro da igreja e ensinando para eles um outro evangelho. E é interessante porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai tratar desses assuntos com a igreja, ele vai ser muito firme, mas ao mesmo tempo nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo
o amor, o carinho que ele tem pelo povo de Deus. É como um pai ou uma mãe que tem um amor e um carinho pelo seu filho, que às vezes precisa corrigir, disciplinar, e pode até usar alguma coisa mais profunda para sacudir ali o seu filho, a sua filha, mostrando que aquele caminho não é o bom caminho, e que ele pode ver tudo quanto o pai e a mãe já têm feito, e que eles são amados. É o que Paulo vai fazer nesse epístola. Mas é interessante, irmãos, porque eu quero falar para vocês acerca do advento. E aqui o apóstolo Paulo, quando escreve essa epístola, o apóstolo Paulo já vai estar depois da morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele tinha passado por todos esses períodos, mas agora o apóstolo Paulo, para mostrar para a igreja o privilégio que ela tem, para mostrar para os Gálatas, e não só para os Gálatas, mas para todos que fossem alcançados pelo Senhor, o quanto Deus os ama, o quanto Deus se preocupa com eles, o quanto Deus não os abandona. E isso tudo também nós podemos hoje usufruir dessas bênçãos. Quantas e quantas vezes nós também nos afastamos do Senhor, quantas e quantas vezes nós nos sentimos às vezes tristes, desmotivados, às vezes parece que nós não estamos agradando o Senhor, e aí de repente o Senhor traz alguém para nos dar um solavanco espiritual, olha, acorda, desperta para o dom que o Senhor colocou na sua vida, para você louvar, você cantar, você servir ao Senhor, evangelizar, entregar folheto, fazer a obra do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar um tema que é um tema extremamente importante, e esse tema ele trata, começando lá do advento, ou seja, do anúncio da vinda do Messias. E depois o apóstolo Paulo vai tratar nesse mesmo tempo, quando ele diz aqui no capítulo 4, quando ele fala que o Senhor veio na plenitude do tempo. Veja que o versículo ele é bem enfático, dizendo que o Senhor ele veio na plenitude do tempo. O que Paulo queria dizer com relação à plenitude do tempo? Deixa eu só dizer para você o tema que nós vamos tratar nessa noite. O advento completa-se na plenitude do tempo. O advento, ou seja, a vinda de Jesus, se completa na plenitude do tempo. Porque aí Paulo vai falar da vinda de Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo, e também da ascensão de Cristo, e ainda mais da volta de Cristo. E ele vai tratar tudo isso falando dessa palavra, plenitude. Então o advento completa-se na plenitude do tempo. Então quando Paulo chama a atenção da igreja, dos Gálatas, dizendo, olha, foi na plenitude do tempo. E eu quero que a gente leia ali juntos o verso 4. Veja como é que ele diz aí o verso 4. Vamos lá. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Me deixa falar de um outro momento aqui, bem rápido. Abra sua Bíblia, por gentileza, aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Aqui nós vamos ter um ápice. Nós vamos ter um ápice que é já próximo de acontecer, a promessa do advento, o cumprimento. Eu vou falar para vocês algumas das promessas que foram feitas no Velho Testamento, mas quero antecipar para mostrar para vocês Lucas no capítulo 1, no versículo 37 e 38. Veja, irmãos, a igreja o tempo todo é orientada, é estimulada a viver debaixo dessa plenitude.
Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos leram o verso 17 e eu leio o verso 18. Leu 17. Lucas capítulo 1, verso 37, aliás, desculpa, 37. Lucas capítulo 1, verso 37. Para Deus não haverá impossível. A igreja precisa compreender, viver, absorver essa verdade. E agora ele diz, porque olha, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Os irmãos sabem que nesse texto aqui, o anjo vai chegar para Maria, vai falar para Maria tudo quanto para ela veio o anúncio, mas ela era uma serva de Deus, uma moça como as demais moças daquela época, que esperava o cumprimento da promessa, e Maria foi a serva que Deus escolheu, e ela se colocou diante de Deus. Nós temos um outro que vai ser também um ápice, mas vai ser um anúncio, que é João Batista, como está na nossa liturgia. João Batista, ele vai ser o precursor, ele é como um trator que vem para limpar, aplanar o caminho para que Jesus possa chegar também pregando arrependimento. Mas é interessante porque quando ele fala da plenitude do tempo, ele fala de algo que é pleno, é algo que não tem espaço mais para nada, é algo que já está completo, é algo que nada mais pode ter espaço. Deus completou tudo. E é interessante porque quando Paulo fala sobre a plenitude do tempo, Deus preparou a língua, Deus preparou o momento, Deus preparou aquele momento que vem do céu para a terra, aquilo que Deus quis, o propósito de Deus para que fosse cumprido. Então Paulo está dizendo para a igreja da Galácia, para os Gálatas, que tudo isso Deus fez, e tudo isso Deus fez por amor à sua igreja. Então, adentrando a essa plenitude, nós vamos em primeiro lugar ver as profecias do Velho Testamento, as profecias acerca do advento. Tem aproximadamente mais de 300 profecias acerca desse momento em que o Senhor vai anunciar ao seu povo que o Messias virá. Mas eu quero apresentar para os irmãos apenas algumas. Eu quero apresentar a primeira. A primeira fala sobre o nome daquele que viria. E Isaías capítulo 7, verso 14, vai falar não só do nome daquele que viria, mas também falar da sua mãe. Veja, Isaías diz assim, capítulo 7, verso 14: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Veja, você observou o detalhe? O detalhe que o texto diz aqui é que o Senhor mesmo é o Deus santo, justo, poderoso, criador dos céus e da terra, o Deus que nos criou, o Deus que nos fez, o Deus que nos comprou. Então ele diz, portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Esse período aqui o povo estava precisando de um sinal diante da luta, das provas que eles estavam passando. E era o Senhor. Então não foi especificamente o profeta em si, não foi um anjo que desceu, não, o próprio Senhor veio e deu o sinal. Veja como Deus nos ama, como Deus nos quer sempre na direção da sua vontade, porque na direção da vontade de Deus nós encontramos o alimento certo, a motivação certa para viver, encontramos todos os nutrientes que nos faz vencer tudo contrário à nossa vida, o diabo, a carne que vem somente para roubar, matar e destruir, o mentiroso, o falso e tantas outras coisas, e faz com que a graça do Senhor seja o prumo na nossa vida, seja a régua da nossa vida para a glória do Senhor. Então aqui ele também anuncia que essa virgem vai conceber um filho, e o nome desse filho se chama Emanuel, que nós sabemos que a expressão é Deus conosco. Certa vez um poeta escrevendo
sobre uma deusa que tinha tido, não sei se foi um terremoto, foi um gasto pelo tempo, e estava lá uma deusa, não sei se é a Artemisia ou foi outra, mas com o braço quebrado e com algumas fissuras, e ele olhava para aquela deusa e dizia assim: mas você não tem um braço para me abraçar. E ele começava a descrever algumas coisas que ela não tinha, porque pelo tempo, desgaste. Mas aí depois nós percebemos, irmãos, que o nosso Deus, ele tem braços espirituais para nos abraçar. Ele tem boca, ele fala conosco, ele tem ouvido, ele nos ouve. Ele é o nosso Deus vivo, poderoso, que cuida de cada um de nós. Então veja que as religiões por aí afora continuam desde muitos séculos passados, anunciando deuses fracos, deuses que não podem nos abraçar, nos amar, falar conosco, ouvir a nossa voz, prometer para nós um novo céu e uma nova terra. Então, irmãos, aqui a primeira promessa em Isaías capítulo 7, verso 14, o nome e a mãe. A terceira ilustração aqui é o lugar. Em Miqueias capítulo 5, no verso 2, também um período difícil para o povo de Deus, e aí novamente agora se acende a esperança novamente. E ele diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. Veja, às vezes nós também somos assim, pequenos, somos fracos, né? Parece que em nós não há nada, mas Deus nos faz ser nele, para a glória dele. E ele faz com que essa cidade venha a ser uma cidade que agora será lembrada pela vida até a volta de Cristo, por conta do nascimento de Jesus. E ele diz: de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o quê? Desde os dias da eternidade. Nós não estamos falando, irmãos, de algo apenas da terra. Nós não estamos falando de algo passageiro. Nós estamos falando de algo que é a relação céu conosco aqui na terra. E essa relação, ela é uma relação também que vai nos levar da terra de volta para o céu. Por isso que Paulo, ao falar para a igreja, vai dizer que nós vamos ter um corpo transformado, incorruptível. Nós vamos ver em vários textos falando sobre a vida eterna. Nós vamos ver a ilustração do céu, ruas de ouro, mar de cristal. Veja as ilustrações grandiosas, porque a nossa mente não consegue alcançar aquela glória tão profunda. Deus ali no trono, nós não vamos precisar da luz do sol, nós não vamos precisar, porque Deus é a própria luz. Então aqui está anunciando, irmãos, o lugar onde o Senhor viria, onde o Senhor nasceria, esse que é eterno. E essas profecias estão ali no começo do capítulo de Mateus, no capítulo 1, no capítulo 2, em Lucas também. Em Lucas também estão essas profecias. Mas para nós concluirmos essa parte do advento, dessa parte que é anunciado esse Cristo que viria, nós vamos ver sobre a estrela. Em Número, capítulo 24, verso 17, Número é o quarto livro que Moisés escreveu. Nós temos o livro do Pentateuco. Ali em Números há uma promessa, e essa promessa ela iria se cumprir, e ela se cumpre no capítulo 2 de Mateus, do verso 1 ao 9, que é quando os magos do Oriente eles vêm seguindo a estrela. E essa estrela já tinha sido anunciada lá em Número, capítulo 24, verso 17. Não dá para nós adentrarmos em todo aquele contexto. Se os irmãos quiserem fazer isso, o estudo será excelente. Mas veja como é que o texto diz, verso 17 de Número 24. Ver-o-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que reinará, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá os filhos de Sete. Então, mostrando aqui a promessa da estrela: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto.
mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Alguns escritores falam algumas correntes de 3 reis, né? 3 reis magos, outros falam de sacerdotes que vinham da Pérsia. Mas tudo isso tem uma certa base. Nós, a igreja cristã, nós falamos dos 3 magos do Oriente. E o que é que levou esse pessoal? Obrigado. O que levou esse pessoal, esses magos, chegar até o Oriente? Veja, nós precisamos lembrar que os judeus, eles passaram por várias regiões. E por onde eles passavam, eles anunciavam essa esperança do Messias. E a vida toda da igreja é alimentada, desde o Velho Testamento, agora o Novo Testamento, alimentada nessa plenitude por Cristo. Então, era anunciado acerca de Cristo, acerca da esperança, acerca do Messias, acerca que a nossa vida não se limita apenas a essa existência, mas nós voltaremos para aquele que nos criou, para aquele que nos fez. E uma outra coisa que a gente percebe também é que o rei da Pérsia, no caso Ciro, ele foi um instrumento de Deus para corrigir o povo de Israel. Então, provavelmente, ali se tinha aquela esperança no coração daquele povo, e aqueles que buscavam compreender e entender, até que chegasse esse dia, e eles foram guiados pela estrela de Jacó, e eles chegaram até o menino Jesus. Mas aí, eles já chegaram quando o menino tinha nascido, já não era mais o advento, mas agora era a plenitude. Deus tinha preparado tudo para que recebesse o Senhor Jesus Cristo. A promessa, ela é cumprida. Veja, qual a aplicação que nós podemos fazer desse momento? A aplicação que nós podemos fazer desse momento é que Deus é soberano, Ele é fiel, Ele cumpre suas promessas, Ele tem amor por nós, e em todo momento Ele não nos abandona, Ele sempre faz reacender a esperança de estarmos firmes nele. Muitas vezes enfrentamos dificuldades no trabalho, dificuldades da família, dificuldades pessoais, dificuldades de enfermidades. Quantas coisas nós passamos por conta do pecado que nos atinge, não pelo fato de nós sermos pecadores ou cometermos algum pecado para que acontecesse alguma coisa, mas só pelo fato de sermos pecadores. Como Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Aí nós já trazemos um monte de coisa na nossa vida. Veja, anos atrás uma mulher, ela parece que teve trigêmeos nos Estados Unidos, e aquela mulher estava super feliz, e de repente aquela mulher matou as suas 3 crianças, ainda bebês. O mundo todo, porque essa mídia globalizada, e todos odiaram aquela mulher e aquela coisa toda, e aí a ciência vai estudar o que aconteceu. E quando a ciência estuda o que aconteceu, aquela mulher tinha uma doença chamada pós-parto, que enlouquece a pessoa. Por alguns momentos a pessoa não sabe quem é, o que faz. Já imaginou, irmãos, tantas e tantas coisas que acontecem, que é uma caixa de surpresa, quando a gente abre, a gente não tem domínio, só Deus. Estávamos estudando aqui a epístola de João na quinta-feira, e nos diz lá no capítulo 3, que é o Senhor quem nos protege do maligno. Quem de nós poderíamos nos proteger do maligno? Quem de nós poderíamos nos proteger de uma força espiritual que está o tempo todo ao nosso redor querendo nos destruir? Então a promessa é Jesus, Ele é conosco, Ele sabe como cuidar de nós, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias o Senhor está conosco. Então essas são as aplicações. Para quê? Para que eu e você possamos, de forma corajosa, de forma autenticada pelo Senhor, dado a graça pelo Senhor de servi-lo, de poder repreender o inimigo, de poder usar a força espiritual que você tem, usar o conhecimento da palavra do Senhor que você tem, porque é pela palavra, é pelo poder do Senhor que nós avançamos. É pelo poder do Senhor que nós não ficamos escravos das situações, é pelo poder do Senhor. Então o advento, irmãos, nessa época, lembrar do advento, é lembrar de um Deus soberano que promete e cumpre a sua promessa. É lembrar de um Deus que tem
cuidado e amor por nós, mas Ele também nos chama para fazer a sua obra. Quantos homens e mulheres não foram levantados durante aquele período, até o dia do nascimento de Jesus? Veja Maria. Maria disse: eis a tua serva, cumpra-se a sua vontade, e assim precisa ser com cada um de nós. Mas nós, irmãos, não podemos esquecer que, em segundo lugar, o Evangelho da plenitude do tempo, ele é inconfundível. É justamente isso que Paulo vai mostrar para os Gálatas que têm perdido a direção, o rumo, que está indo atrás de um outro Evangelho. Irmãos, vejam, são muitos outros evangelhos que há nos nossos dias. Tem muitos programas de rádio, de TV, tem muita comunicação, tem muitos pastores que têm carisma, tem muitos pastores, irmãos, que é uma bênção. Mas lembre-se que o Senhor vai dizer a muitos que realizaram milagres, muitos que fizeram coisas grandiosas: eu não vos conheço. Está lá no Evangelho. Então, o cumprimento de nós sermos um pastor, de sermos um servo de Deus, é o cumprimento do serviço, de estarmos na obra, de estarmos juntos, um policiando o outro, um servindo corpo a corpo com o outro, um ao outro ajudou, como diz o profeta no Velho Testamento. É nós estarmos, irmãos, vivenciando a palavra, e não apenas indo atrás das pessoas pela influência, dos vários tipos de influências, das manipulações que eles usam, e da forma como eles amedrontam as pessoas, e da forma como eles usam através até mesmo de mágica para poder iludir as pessoas. Mas o apóstolo Paulo diz categoricamente para os Gálatas: o Evangelho da plenitude do tempo é um Evangelho inconfundível. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai mostrar aqui, e ele vai dizer no verso 4: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai. Esse Evangelho, irmãos, é um Evangelho inconfundível. É um Evangelho de um Deus que nos ama tanto, que nos desarraigou, é como uma planta daninha, uma erva daninha que você tira pela raiz para que ela não nasça mais. E aí o apóstolo Paulo, depois de ter colocado as suas referências de apóstolo, depois de mostrar que é chamado não pela carne, não é chamado pelos que ali em Jerusalém estavam, ao concílio de Jerusalém, como Paulo vai tocar nesse assunto dessa epístola, mas Paulo diz que foi Deus que o chamou. E o chamou para ser do ministério da incircuncisão, para ser o apóstolo para falar para os gentios do amor de Deus, desse Deus que vem e nos desarraiga deste mundo perverso, porque Ele é o nosso Deus, e Ele é o nosso Pai. Eu sei que algumas pessoas não podem ouvir a expressão Pai, porque lembra um homem carrasco, porque lembra um homem que bateu, porque lembra um homem que abusou. Mas quando nós olhamos para a figura paterna de Deus, o tempo todo é amor. E até mesmo quando Deus nos corrige porque nós somos os seus filhos. Ele nos disciplina para melhor servi-lo, para melhor viver, para a glória dele. Ele é o nosso Pai. Irmãos, isso é algo muito importante e nós precisamos absorver isso, deixar com que isso entre nas nossas entranhas, no nosso coração, para que nós possamos operar mais e mais para a glória do Senhor no mundo em que nós estamos. Mas eu quero que você veja o verso 6 e o verso 7. Eu quero que a igreja leia, porque aqui o apóstolo Paulo vai mostrar a deficiência da igreja. Por onde está começando essa deficiência, o apóstolo Paulo vai tratar disso aí. Leia, por gentileza, o verso 6 e o verso 7 do primeiro capítulo. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar aqui de uma forma muito séria, porque isso também pode acontecer conosco, porque isso talvez esteja acontecendo na comunidade do Senhor Jesus.
gente que vem, ou até mesmo nossos próprios conceitos, as nossas próprias experiências. Às vezes nós erramos o alvo, às vezes nós estamos frios na fé. Veja, Paulo disse: Timóteo, reaviva o dom que há em você, o dom que foi colocado pela imposição das mãos do presbitério. Então isso pode também acontecer conosco. Então nós temos que ter cuidado. E Paulo diz: olha, me admira que estejais passando. E veja que é um passar, não é lento, mas é um passar rápido. Então, como é que você absorveu que Deus lhe desarraigou desse mundo perverso? Deus é o Pai que lhe ama, e agora você que vivenciou toda a experiência espiritual de conversão, você que estava naquele momento e vivendo aquela vida espiritual, e de repente você está passando, um grupo está passando tão depressa para um outro evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não nos abandonou. O apóstolo Paulo não nos deixou quietos. Algumas vezes nós vemos alguns irmãos que colocam alguns vídeos, algumas publicidades. Até agora há pouco tinha um que colocou de irmãos que ficam na igreja, aliás, que ficam em casa, que não vão para a igreja. E ele falando da importância de irmos para a igreja. Eu lembro que lá em Caruaru, a minha irmã presenciou uma coisa terrível. Uma irmã teve câncer, passou um monte de tempo sem ir para a igreja não foi visitá-la. Então, quando ela chegou na igreja, uma irmã chegou para ela e chegou reclamando, chamando ela de faltosa, chamando ela de irresponsável, aquele tempo todinho sem vir para a igreja. Irmãos, são situações que às vezes não é semelhante a essa, que as pessoas estavam sendo enganadas por aqueles que eram da circuncisão, que nós vamos ver no capítulo 2 bem rapidamente. Então veja, nós podemos incorrer no erro de abandonar o Senhor, de esfriarmos na fé. Veja Tomé, veja os discípulos do Senhor, na própria palavra do Senhor: eu só acredito se eu ver. Veja Pedro, quando as mulheres anunciaram, ele foi lá no túmulo para ver. Então, irmãos, nós precisamos conferir sim, mas nós precisamos acreditar. Então aqui no capítulo 1 nós compreendemos esse evangelho, que ele é inconfundível. A mensagem que o apóstolo Paulo entregou é uma mensagem inconfundível. Veja, eu quero só ressaltar agora o verso 24, concluindo esse capítulo. O apóstolo Paulo vai tratar do evangelho que recebeu e que pregou. O apóstolo Paulo vai tratar de quando ele era perseguidor da igreja, vai tratar de quando ele era da circuncisão, que ele era mais nobre do que os outros. Mas o apóstolo Paulo, agora, como servo de Deus, ele prega um evangelho inconfundível. No verso 24 ele diz: e glorificavam a Deus a meu respeito. No verso 23, verso 23, Paulo vai estar narrando, e agora dizendo que eles glorificavam a Deus pela vida de Paulo, pela transformação que Paulo teve. Nós não fazemos assim também quando uma pessoa vem para a igreja, uma nova convertida, pregamos aí na rua, na casa de um irmão que abriu espaço, a gente foi lá, visitou, pregou a palavra e a pessoa se converte, vem para a igreja. Então nós ficamos felizes pela conversão dele. Então, irmãos, o povo estava feliz pela conversão do apóstolo Paulo, feliz por ele ser um apóstolo, feliz por ele anunciar o evangelho. E aqui está esse contexto, que o evangelho que ele pregava era o evangelho da palavra do Senhor. Que eu e você também possa pregar o evangelho da palavra do Senhor. No capítulo 2, ele vai chamar a atenção de Pedro, porque ele diz que ele foi chamado para o ministério da incircuncisão e Pedro foi chamado para o ministério da circuncisão. Ou seja, lá em Gênesis capítulo 17, quando começa a circuncisão com Abraão, então todos foram circuncidados. E ali até os mais velhos também foram circuncidados. Depois, as gerações seguintes, só as crianças eram circuncidadas. E aí é interessante porque Pedro, ele estava flertando
chegavam aqueles que eram da circuncisão, os fariseus e outros, então eles saíam da presença dos gentios e ficavam com eles, e ficavam mostrando aquela vida de aparência. E aí Paulo diz bem claramente para Pedro, e diz também para Barnabé, e mostra para aqueles que ele diz que eles não acrescentaram nada do que eles falaram, porque o que eles falaram não foi o evangelho completo dessa plenitude, mas foi um evangelho, um outro evangelho, porque eles falavam da lei, e a lei não conseguia jamais salvar o indivíduo, e a lei apruma para a promessa daquele que é o legislador, que é Jesus Cristo. Então aquele vem para ser o Salvador, Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo chama a atenção dele. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai mostrar a relação entre Abraão. Abraão é aquele que crê em Deus, é aquele que os filhos de Abraão é os que creem. Então fala de Agar. Agar teve o seu filho Ismael, e Ismael representa a vida natural de nós, porque fomos nascidos de forma comum, de forma normal, entre uma relação de homem e mulher. Mas a Isaac é diferente, porque Isaac não é apenas uma relação de homem e mulher, mas é a relação da promessa de Deus, é o divino para o humano, atuando naquele casal idoso que não podia mais ter filhos, e aí vem o filho da promessa, Isaac, e mostrando que a lei ela já cumpriu o seu propósito, e que agora é pela fé em Cristo Jesus. E é interessante porque esse evangelho, que é o evangelho da plenitude, é um evangelho inconfundível. Quem ouve esse evangelho não se confunde, aquele que é alcançado por Deus não se confunde, porque Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, o Espírito Santo habita em nós e não nos deixa nos confundir. Então, veja, no verso 14 do capítulo 3, ele diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito da promessa. Tudo agora é pela fé, não mais pela lei, não mais porque a lei era apenas aquela que apontava, que nos corrigia, que nós precisávamos fazer os sacrifícios para não sermos consumidos, porque o sacrifício aplacava a ira de Deus, mas agora o próprio Cristo, ele é a propiciação, o sacrifício na cruz, e a ira de Deus foi aplacada, e agora nós temos a promessa do Espírito Santo habita em nós, e nós somos os da fé em Cristo Jesus, não mais os da circuncisão, os da lei, mas somos agora os da graça. E quando chega, irmãos, aqui no verso 22, ele diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. A promessa ela é concedida ao que crê. Então o tempo todo o apóstolo vai tratar aqueles que estavam abandonando tão rapidamente a fé. Então Deus também trata conosco assim, chega irmãos que pregam o evangelho novamente, que nos faz estimular novamente. Mas agora quando nós chegamos no capítulo 4, a promessa, o ápice que o apóstolo Paulo trata, porque nos versos 5 o apóstolo Paulo vai dizer que a carne é o produto da corrupção. Então Deus não nos dá o alimento da carne, Ele nos dá o fruto do Espírito, em que nós vivemos no amor, na benignidade, na bondade, vivemos como Deus quer que vivamos para a sua glória, um novo homem, uma nova criatura. E aí no capítulo 6, Paulo fala que a igreja vive aplicando no dia a dia, sustentando uns aos outros, corrigindo uns aos outros, alimentando uns aos outros. E aí Paulo até no capítulo 6, eu quero que você leia comigo, aqui no verso 16, ele diz assim: e a todos quantos andaram de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre cada um, sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém o quê? Me moleste, porque eu trago no corpo as marcas
de Jesus. Então o apóstolo Paulo ele trata de uma forma esplêndida o povo de Deus. Mesmo aqueles que estavam se desviando, Paulo mostra que eles estão errados e que eles precisam voltar. Mas no capítulo 4, para nós concluirmos, veja, do verso 1 ao verso 11, nós temos a ilustração do herdeiro. O herdeiro, Jesus Cristo, aqui no verso 1, ele diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Então ele vai mostrando aqui essa evolução. E aí, quando nós chegamos no capítulo 4, verso 3 por diante, ele diz: mas Deus determinou o tempo da maioridade para ambos, ou seja, tanto para aqueles que eram da circuncisão como da incircuncisão, porque tanto uma como outra não era nada diante daquilo que é crer no Senhor e das promessas que o Senhor nos fez de sermos filhos e herdeiros por Ele. E aqui ele diz: em Cristo os dois se tornaram filhos e herdeiros, com todos os devidos benefícios. E os benefícios que nós vemos aqui, para nós concluirmos, no verso 4 ao verso 7, ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então nós recebemos essa graça do resgate. Ninguém mais poderia nos resgatar, mas Deus, lá desde o advento, prometendo, e se cumpre a promessa de Deus. Deus também está falando para nós: eu continuo sendo o Deus supremo, soberano, o Deus que completei toda a obra na pessoa do meu Filho, e é Ele quem é aquele que os resgata, para resgatar os que estavam sob a lei, porque sobre a lei ninguém poderia viver, porque a lei tem as suas exigências e nós morreríamos. A lei ela não tem um aspecto de eternidade. Nós não poderíamos jamais sermos eternos nesse sentido da lei. Nós somos eternos no sentido de Cristo, tanto os que já foram, os que morrem agora e os que morrerão no futuro, ou aqueles que serão arrebatados. Todos estão em Cristo e todos, pela graça do Senhor, serão salvos em Cristo Jesus. Veja, no verso 6 ele diz: porque vós sois filhos. Veja, pelo fato de nós sermos filhos, e ele enfatiza essa bênção de sermos filhos. E filhos aqui não é apenas filho de um pai e de uma mãe, mas é um filho espiritual. É um filho liberto das garras de Satanás, da carne do mundo. E ele diz: e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Ou seja, o Espírito Santo é conhecido como o Espírito de Deus, conhecido como o Espírito do seu Filho, como o Espírito Santo, o Paráclito. E aqui ele mandou o Espírito para que nós pudéssemos ter essa relação com o nosso paizinho, o nosso Abba Pai. E aí ele no verso 7 diz: exorto que já não sois escravos, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiros por Deus. Então Deus nos fez ser herdeiro por meio de Cristo Jesus. Não há nada nesse mundo, não há nenhum poder, nenhuma questão financeira, nenhuma questão de influência, de intelecto, nada, porque está tudo completo na plenitude do tempo. Paulo anunciou desde o Velho Testamento tudo quanto tinha sido anunciado acerca de Cristo, desde o nascimento, do crescimento de Jesus, do ministério de Jesus, da cruz, do seu sofrimento, sua paixão, sua ressurreição e sua ascensão para o céu e a volta. Tudo está completo, nada mais. Então essas religiões fracas, esses discursos sem vida, a igreja precisa se preparar contra esses falsos profetas, esses falsos mestres, e que às vezes eles saem de dentro da própria igreja. A igreja tem um trigo e o
joio, precisamos ter cuidado. É lamentável quando a igreja sai desse prumo, quando a igreja erra. Por exemplo, foi aberto um processo de eleição pastoral. Nós sabemos, irmãos, que nós temos uma relação de membros da igreja. E essa relação de membros é que nós precisamos sustentar a igreja com os nossos dons e talentos. Não é só com os nossos dízimos e oferta. O que valeria trazer os nossos dízimos e ofertas se não tivesse um grupo de louvor glorificando o Senhor, os irmãos tocando, as irmãs louvando o Senhor? O que seria se não tivesse o pregador, se não tivesse os irmãos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor? Mas aí um grupo preferiu não atender aquilo que é determinado pela nossa Constituição. Então disse: nós não vamos voltar no nosso pastor e também nós não vamos apresentar pastor, porque a gente quer um pastor que venha lá pelo presbitério e a gente vai fazer uma forcinha para poder esse pastor chegar. E eu que sou pastor, os irmãos são presbíteros, são representantes do presbitério, como nós não. A Zinete foi presidente do presbitério há muito tempo, sabe que nenhum conselho pode pedir pastor designado para a igreja. Você pede pastor para a igreja, você pode dizer assim: eu quero pastor fulano para a igreja tal. Não, você pede só o pastor, e o presbitério vai escolher qual o pastor vai mandar. Então, irmãos, muitas vezes nós tomamos atitudes que não são as atitudes corretas. A mim foi dado de apresentar um pastor, a mim foi dado de buscar esclarecimento com o conselho. Conselho não é bicho papão, conselho é amigo do povo, é o braço de Deus para a vida da igreja, para orientar, para organizar. Muitas vezes, eu lembro quando eu era novo convertido, o pessoal tinha medo de conselho. E eu nunca tive medo do conselho. Eu cheguei no conselho, conversava com os presbíteros e buscava esclarecer minhas dúvidas. E graças a Deus, nunca fui repreendido pelos meus primeiros presbíteros. Sempre foi uma relação de bênção. E eu dizia para a mocidade, para o presidente da mocidade: não, vamos contactar um conselho sobre isso aqui, vamos perguntar sobre isso aqui. E sempre essa relação é bom, é saudável quando o junta diaconal faz isso, quando o membro da igreja faz isso. Isso é bom. Nós não podemos, irmãos, nos deixar levar por irmãos que querem separar o rebanho, trazer divisão à igreja, trazer problemas, dificuldades. Isso é péssimo. Então o apóstolo Paulo está tratando dessas questões também, dizendo: olha, Deus veio na plenitude do tempo, preparou tudo porque Ele nos ama, nos deu o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que eu e você possamos fazer a diferença em tudo para a glória de Deus. E cada dia mais amando a igreja, cuidando da igreja, desenvolvendo os 12 talentos de cada um de nós, estimulando uma outra a fé. O autor de Hebreus, ele passou por uma experiência que uma comunidade, parte dela estava faltando ao culto. E eles: vamos estimular esses irmãos, vamos fazer com que eles voltem à igreja, voltem à fé. Eu sei que tem alguns que trabalham, que estudam, estão de plantão, mas nós precisamos, irmãos, mostrar que nós estamos diante de um Deus que é grandioso, maravilhoso. Nós não podemos nos tornar desviados dessa forma como os galos estavam se desviando. E tão rapidamente nós precisamos, irmãos, nos ajudar a servir ao Senhor. Eu sei que é muito bom fazermos fé, eu sei que é muito bom estarmos em momentos agradáveis, mas a igreja passou por muitos momentos desagradáveis, de perseguição, de dor. Mas quando terminava esses momentos, a igreja celebrava, vibrava pelas vidas salvas, pelas vidas transformadas. Eu ouvindo hoje o pregador que estava pregando na Cacunda, ele dizendo: aquele homem bomba estava pronto para ir explodir a bomba em determinado local. E ele leu um versículo da palavra de Deus e transformou a vida dele. E aí foi uma explosão interna dentro do seu coração. E aí ele deu exemplo de vários homens e mulheres que passaram por experiências de transformação. Nós precisamos, irmãos, buscar no nosso bairro, na nossa família, experiência de conversão, de transformação, porque o nosso Deus é pleno e Ele deu para nós essa graça toda de sermos herdeiros, de sermos pela fé os filhos de Abraão, de anunciar o seu Evangelho. Eu lembro do pastor Otto Bornaz Dourado, o pastor Neto também deve lembrar, que ele era fervoroso na vida, e ele dizia: nós precisamos, irmãos, mostrar que Cristo está em nós. Nós não podemos viver como uma pessoa que
está morta. Nós estamos vivos e pertencemos ao Deus vivo. E era sempre muito alegre, muito na palavra, qualquer coisa era a palavra, porque a palavra não volta vazia. A vizinha veio falar sobre a novela, sobre o filme, ouça, mas fale sobre a palavra. O funcionário veio falar sobre alguma coisa, mas fale sobre a palavra. Mostre o amor desse Deus que vem nos resgatar, nos dá vida eterna. E você vai vivenciar ser um pai, uma mãe na fé. Você vai vivenciar coisas, experiências espirituais maravilhosas, porque vai estar sendo o canal, o instrumento de Deus para a eternidade daquela pessoa. Você pregou e a palavra não volta vazia. Mas não viva a semana toda indo para o trabalho, ou em casa, como quer que seja, sem ligar para alguém, sem falar para alguém do amor desse Deus tão grandioso. Não se deixe esmorecer, não se deixe ser levado por as circunstâncias, seja o que for. Essa plenitude, Deus preparou tudo para que Cristo chegasse para a nossa salvação. O nosso dinheiro não pode jamais garantir a eternidade. Nada nessa terra pode garantir a eternidade. Antes da reforma, a igreja fez de tudo, a igreja católica fazia de tudo, pregando que se botasse dinheiro, as almas subiam para os céus. Mentira! Para os céus só sobe aqueles que creem no Senhor e que se submetem, entendendo que Deus é o seu Pai e Ele cuida de nós. Porque diante de situações das mais extremas, só Deus pode dar paz igual ao nosso coração, nos dar conforto, consolo, esperança e caminhar na direção dele. Porque o que Ele tem para nós na eternidade, isso que nós temos é refúgio, isso que nós temos é muito pouco. Nós valorizamos tanto, de certa forma temos que valorizar, foi Deus quem nos deu. Mas temos que valorizar os céus e a palavra eterna, que passará os céus e a terra, mas a minha palavra permanece eternamente. Que Deus, pois, abençoe a igreja e que nesse momento que a gente está vivendo o advento, que essa semana é a próxima, nós possamos lembrar do quanto Deus é bom e fiel, que a promessa do Senhor se cumpriu para a glória dele e para o nosso bem, para a nossa salvação. Deus abençoe a igreja, o pastor e o conselho. Eu fico muito feliz de poder servir primeiramente a Deus, ao pastor e também à igreja. Deus abençoe. Vamos ficar de pé para o momento do ofertório, dos dízimos, as ofertas e também quem trouxe a cesta da partilha. O hino é o 60, ofertório. Senhor.
oremos. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela semana que passou, pelo sustento que tu nos deste, pelo teu livramento e, sobretudo, Senhor, por tu seres o nosso Pai, assim como filhos que amam o Pai, que reconhecem que tudo vem do Pai. Trazemos dízimos e ofertas para o sustento da tua obra. Pedimos que abençoe esses dízimos, abençoe o conselho dessa igreja com sabedoria para bem administrá-los e honrar o teu nome, assim como nós devemos. Assim nós oramos em nome do teu Filho Jesus e todos juntos declaramos: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. E vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a ação do poder do Espírito Santo, Senhor, repousa sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Graças a Deus, pela realização de mais um culto, estamos felizes, com a presença dos irmãos, alguns que, mesmo que nos visitam, mas que já têm vindo, então já são nossos aqui, Temos alguns irmãos ali, mas são família Quais são os seus nomes? Erivel, Daniela, Erivel e Heloísa. Certo, então sejam bem-vindos à nossa igreja aqui, voltem sempre e estamos aí à disposição dos irmãos e ao final nós vamos também cumprimentar os irmãos, Ao longo da semana temos as atividades que já são realizadas. Na quinta-feira temos o culto de doutrina. Eu acredito que o pastor já deve estar de volta, não sei ainda como está a recuperação, mas até lá nós vamos avisando. No sábado nós teremos o culto de Natal do Certo, que é uma instituição que trabalha voltada a pessoas com deficiência e também é formada por pessoas com deficiência. É uma instituição evangélica que o nosso irmão Diácono Israel é presidente, Então será às 14 horas lá no bairro do Jequiá. Então os que puderem estar presentes estejam. Nós vamos estar indo lá com as irmãs, com a SAF e outros irmãos também da igreja. Estaremos indo para prestigiar esse culto de Natal, de louvor a Deus que todos os anos temos, E o outro aviso que temos é a partida da UMP, mas que é para toda a igreja, que é na celebração do Natal, que é no próximo dia 25 de dezembro, que é o domingo, de hoje é a 15, vai ser no domingo à noite. Então, após o culto do Natal, vamos ter a ceia de comunhão entre os irmãos. E aí, como já fizemos há alguns anos e queremos voltar a realizar, cada um pode ficar responsável por trazer um prato cheio, não é só o prato, mas é prato. Isso. Aí os irmãos podem falar com a irmã Mariana ou com a Micaela para sugerir algum prato que vão trazer, ou eles também podem sugerir, E também teremos no momento também o amigo secreto que
Ivan, que foi chamado também de irmão secreto, né? Mas que os irmãos podem falar comigo também para dar os nomes para que a gente possa fazer esse sorteio no momento, no dia, né? Então, mais informações podem falar conosco. Então, não sei se temos mais algum aviso, mas sim, e comunicar à igreja, né, que hoje pela manhã nós tivemos aqui a Assembleia Extraordinária de eleição para diácono e presbíteros, né? Nós tivemos, com a graça de Deus, tudo transcorreu na paz, na bênção, né, na comunhão dos irmãos. Então, foi realizada essa eleição, foi eleito para diácono o nosso irmão Adilson, né, e para presbíteros os irmãos Everton e o irmão Roberto, né, e foi marcado para o próximo domingo à noite, durante o culto da noite, o momento de ordenação desses irmãos, né, já que eles, os três não exerceram esses ofícios, eles serão ordenados, né, pela primeira vez. E, além disso, também estaremos com a cerimônia dentro dessa cerimônia também, dando a emerência, né, o título de diácono emérito ao nosso irmão diácono Israel Moura, que já tem mais de 25 anos de atuação aqui na igreja e é um título de honra, né, de reconhecimento ao trabalho já realizado ao longo desse tempo. Então, que o Senhor continue nos abençoando e estejamos nos saudando uns aos outros e também iremos até a porta para recepcionar os irmãos. Então, Deus continue abençoando e uma ótima semana na graça de Cristo.